Muita gente pergunta qual é a diferença, afinal de contas, entre esses tape decks da Pioneer. Todos eles são de cara preta, quer dizer, a frente é em preto escrito em dourado. Todos eles têm dois lugares para tocar fita cassete. E os botões ficam aqui no centro, os controles. Parecem todos iguais. Tem muitos à venda no Mercado Livre. Mas, apesar de eles serem parecidos, os recursos e a qualidade do som é bem diferente. É claro que todos eles são Pioneer. E essa marca diz muita coisa. Porque a Pioneer nos anos 80 e 90 era simplesmente uma das melhores, se não a melhor, fabricante de aparelhos de som de alta qualidade, de alta fidelidade. Isso significa que você não pode comparar esses aparelhos com um gravador comum, principalmente aqueles aparelhos da Gradiente e Polivox dos anos 70, os Akai também, que são muito famosos dos anos 70. Não tem nada a ver com esses aparelhos. Esses aparelhos são dos anos 90, então são pelo menos 20 anos de desenvolvimento da tecnologia em termos de fita cassete. E neste quesito de qualidade e recursos, a Pioneer foi uma pioneira. Eles desenvolveram vários recursos que melhoraram muito a qualidade do som das fitas cassete. Com qualquer um desses aparelhos aqui, que eu vou mostrar, o som gravado é muito parecido com o original, se não for exatamente igualzinho, idêntico, como acontece no 606, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, para começar, esses aparelhos não têm nada a ver com os outros. É uma categoria à parte. A construção, o projeto, a qualidade do som, o cuidado com os detalhes e os recursos extras da Pioneer torna esses aparelhos uma categoria à parte. Quem quer um tape deck cassete, que ainda aprecia fita cassete e quer um aparelho de qualidade, eu aconselho algum desses modelos aqui ou desta linha da Pioneer. São muito diferentes dos outros tape decks. Bom, em termos de recurso, apesar de eles serem muito parecidos, mas existem grandes diferenças. Bom, todos eles gravam de fita para fita. Se você colocar uma fita do lado esquerdo e gravar no direito, ele faz a cópia de uma para outra, tanto em velocidade normal, como na velocidade rápida, que é 2 vezes a velocidade normal. Quer dizer que uma fita de 30 minutos você vai gravar em 15 minutos. Apesar que eu não aconselho, porque sempre existe uma perda quando você copia de fita para fita. A Pioneer tomou várias medidas para que a perda seja a mínima possível, mas sempre acontece. Então, se alguém vai copiar de fita para fita, aconselho que use a velocidade normal. Outra coisa que todos os aparelhos têm é seleção automática do tipo de fita. Então, aqui por cima existem alguns sensores que detectam, porque toda fita tem essas marcas aqui. Algumas tem aqui no meio. Então essas marcas demonstram que tipo de fita que é. Então esses aparelhos já são automaticamente, eles vão detectar e se chavear automaticamente para o tipo de fita que tiver inserido. Então isso não precisa se preocupar. Agora as diferenças. Nós temos aqui 4 modelos. Um Pioneer 203, um 604, um 505 e um 606. A primeira grande diferença, esses 3 modelos de baixo, todos eles são auto-reverse dos dois lados. Existem modelos que são auto-reverse só do lado esquerdo, ou só do lado direito, ou como esse 203, que é o mais simples da linha, que não é auto-reverse. Aí você poderia falar, mas isso é inconveniente. Não, nem sempre. Porque o fato deles não ser auto-reverse, o mecanismo dele é muito mais robusto do que o dos outros. Quem não tem prática com fita cassete, quem não tem habilidade para lidar com o auto-reverse, eu sugiro um modelo que não tem auto-reverse. O mecanismo dele é bem mais simples e muito mais robusto. Esse aparelho 203 aqui, por exemplo, ficou muitos anos abandonado num depósito. Veio para a nossa oficina, foi restaurado e está aqui funcionando normal. Coisa que outros aparelhos não aguentariam. Então, no caso aqui, o 203, ele não é auto-reverse. Ele só toca a fita num sentido. Acabou, ele vai desligar. Já os outros, não.
Esses três modelos que estão aqui, eles são auto-reverse dos dois lados. Agora, os quatro modelos que estão aqui, eles só gravam do lado direito. Agora, existem modelos, que não tenho nenhum aqui para mostrar, que gravam dos dois lados, como o 703, por exemplo. Então, os dois lados são gravadores e os lados reproduzem. No caso desse 203, por exemplo, que é o mais simples, o que o Pioneer fez? O cabeçote do lado direito, ele foi otimizado para gravação. E o do lado esquerdo foi otimizado para reprodução. Então você vai ver que existe uma pequena diferença quando se toca uma fita do lado esquerdo e do lado direito. Isso não é defeito, é feito de propósito. O lado esquerdo, ele atinge agudos muito mais altos na reprodução. Já o lado direito, ele vai fazer esse mesmo processo, vai distinguir os agudos, mas na gravação. Então, se você grava aqui e reproduz ali, o som fica perfeito, fica às vezes até mais nítido que o original, por incrível que pareça. Outro recurso que alguns modelos têm, outros não têm, é a entrada no painel traseiro para o auto-reverse. Então, se você tiver um receiver Pioneer da mesma época como esse que nós temos aqui, você pode controlar os tape decks usando o controle remoto do aparelho. Então, aqui no controle remoto, você tem os comandos para controlar o tape deck à distância. Então, não é que o tape deck tem controle. Ele tem uma entrada, uma conexão para você ligar no receiver para poder usar o controle remoto do receiver. Neste caso aqui, esses três modelos de baixo têm essa entrada. Já o 203, que é o mais simples, não tem essa conexão. Então esse 203 não pode ser controlado pelo mesmo controle remoto do receiver. Tá? No caso, você tem que acionar manualmente aqui as teclas. Outra coisa que nem todos esses aparelhos têm é a conexão para fone de ouvido. Então, esses três modelos de baixo têm o controle, tem a entrada para fone de ouvido. O 203 não tem. Então, se você quiser escutar um fone de ouvido, você vai ter que usar a saída de fone de ouvido do receiver. O Dolby. O sistema Dolby de redução de ruído é praticamente obrigatório nos tape decks para tirar aquele chiado, que é típico das fitas cassete. Bom, esses quatro modelos, assim como todos esses modelos da Pioneer de cara preta, eles têm o Dolby B e C. E alguns modelos têm também o Dolby HX. Tá? O Dolby HX. Qual é a diferença? O Dolby B e C, você precisa gravar a fita. Se você gravou a fita com o Dolby B, você vai escutar com o Dolby B. Se você gravou sem Dolby, vai escutar sem Dolby. Porque senão vai dar diferença nos agudos. Já o sistema HX, ele só funciona durante a gravação. Então ele não é um sistema de redução de ruído. O Dolby HX, ele serve para controlar a frequência de polarização, a frequência de bias, para que se consiga maior banda dinâmica, gravar mais alto e com mais agudos do que sem o sistema HX. Então uma fita gravada no sistema HX, ela vai soar muito melhor, muito mais próxima do original do que uma fita que foi gravada sem o HX. Então os sistemas que têm o HX gravam melhor do que os outros. Não que esse, por exemplo, 203 grave ruim, não, ele grava bem. Mas para quem tem bons ouvidos e escuta música de qualidade, vai perceber que a fita gravada nos outros modelos que tem o HX, ela chega mais alto nos agudos, os agudos são mais presentes, você não perde nada nos agudos, nos gravadores com HX. Agora, esse modelo especificamente, o 604, ele tem também o Dolby S, que foi a última geração de Dolby para gravadores cassete que saiu. Então você pode selecionar aqui no painel qual Dolby você quer usar. Dolby B, Dolby C ou Dolby S. O Dolby B, ele melhora aproximadamente 10 dB na redução de ruído. O Dolby C chega a 20 dB e o Dolby S
praticamente elimina o ruído. Não tem ruído nenhum no Dolby S. Fora isso, outro recurso muito interessante que a Pioneer desenvolveu foi o Flex. Ele passa até meio despercebido aqui no painel dos aparelhos. Todos esses três modelos de baixo tem o Flex. O que é o Flex? O Flex significa Frequency Level Expander System, ou seja, sistema de expansão de frequências. O que ele faz é quando ele estiver ativado, quando você ativar aqui o Flex, ele vai aparecer no painel, existe um microprocessador no aparelho que vai analisar o tempo todo, vai ficar o tempo todo analisando o som, a qualidade do som, principalmente dos agudos. Se ele detectar que os agudos estão apagados, que é coisa típica de fitas que foram mal gravadas ou que estão muito velhas, se ele detectar que a fita está sem agudo, ele vai automaticamente fazer uma compensação dos agudos, ele vai reforçar os agudos, para que a fita reproduza o mais próximo possível do que seria o original. Então esse sistema dá uma qualidade fantástica, principalmente para quem trabalha com fitas antigas, que de tanto serem gastas, tanto porque foram mal gravadas mesmo, estão com poucos agudos. O Flex faz uma compensação muito interessante nisso. Outro recurso muito interessante da Pioneer é o BLE, que funciona muito parecido com o ALCA. Quer dizer, Bias Level Equalization. Ou seja, quando você vai fazer uma gravação, se você coloca uma fita para gravar, você vai apertar o BLE, ele vai fazer uma série de testes e vai preparar o aparelho para gravar aquela fita da melhor forma possível. Vai ajustar a equalização, a frequência de bias, e a fita vai ficar gravada perfeitamente, como se o aparelho tivesse sido calibrado, construído para aquela fita. Então você reproduz, mesmo com fitas ruins, mesmo com fitas bem antigas, você consegue uma qualidade de gravação muito interessante. Então esse aparelho aqui, por exemplo, o 505, ele é completo. Ele tem o Flex, ele tem o BLE e tem também o ALCA, que é o sucessor do BLE. O ALCA é ainda mais poderoso do que o BLE. Faz a mesma função. Tá? Agora, realmente, o astro de todos esses aparelhos aqui é o 606. O 606 foi um dos aparelhos mais poderosos que a Pioneer fabricou. Esse circuito foi feito em 1999. Um ano antes da Pioneer interromper a fabricação dos tape decks. Então ele incorpora todas as tecnologias que tem nos outros e mais alguma coisa. Tá? Então ele também tem o BLE, só que acionamento não é direto aqui no painel, você tem que apertar um conjunto de teclas, mas ele também faz a compensação, a preparação do aparelho para cada fita especificamente. Ele não tem o Flex. Por quê? Porque ele não precisa. Nesse aparelho aqui, ele tem um sistema chamado Digital Processing System, ou seja, sistema de processamento digital. Então, o som que é captado na fita, ele é decodificado para um sistema binário, como o que tem no computador. É feito todo um processamento nesse som, é analisado a quantidade de ruído, a quantidade de agudos, a quantidade de graves, e é feita uma equalização. O intuito principal não é alterar o som, o intuito é reduzir o ruído. Então esse aparelho é impressionante, porque mesmo com fitas muito antigas, muito gastas, o chiado é zero. Se você colocar uma fita que está razoavelmente bem gravada, o som vai ficar muito parecido com o de um CD. Esse aparelho é fantástico. O som dele não tem nada a ver com os outros. A qualidade do som em si é a mesma. Agora, a quantidade de ruído desse aparelho é zero. Os outros sempre tem um pouco de ruído. Quanto mais simples o modelo, maior é o ruído. Então esse 203, que é o mais simples, tem mais chiado do que o 604. O 604 tem mais chiado do que o 505.
E o 606 não tem chiado nenhum. Então, se você puder optar, se você for comprar um desses aparelhos, eu recomendo um que seja o 606, ou o irmão dele, o 616, mas esses aparelhos são muito raros no Brasil, é difícil de achar. Existe também alguns aparelhos da linha 800, da linha 700, que também tem um processamento digital, mas vai ser muito difícil de achar. Agora, o que é fácil achar é os que têm um sistema flex. Esses muitos têm. É claro que esse aqui está com a etiqueta promocional ainda da fábrica, que veio da fábrica. Normalmente você vai ver o aparelho assim, sem esse recurso. Você tem que olhar aqui no painel ou na ficha do aparelho se ele tem o flex. O flex faz muita diferença. Outra coisa, procure sempre comprar algum que tenha o Dolby HX, que são os fabricados nos anos 90. Os que foram feitos até o início dos anos 90 não costumam ter o HX. O Dolby B e C são padrão, todos eles têm. Agora, existem alguns aparelhos, como por exemplo o 605, que ele tem um sistema de seleção automático de Dolby. Então ele vai escutar a fita e vai determinar que Dolby que for usado na gravação e vai se chavear automaticamente. E o interessante desse sistema do chaveamento automático do Dolby é que ele sempre vai usar o Dolby mais poderoso, que no caso é o 100. Então se ele detectar um trecho da fita com poucos agudos ou com um som muito baixo, ele vai automaticamente chavear para o C. E vai praticamente eliminar o chiado da fita. Então, apesar de nenhum desses aqui ter esse sistema automático de Dolby, se você encontrar algum que tenha, ele é bem interessante. Então, basicamente, são essas as diferenças entre os modelos desses Pioneer cara preta dos anos 90. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição.